Vamos que vamos, rapaziada, para análise desse sorteio da última Liga dos Campeões nesse formato, né? Eu não sei se eu tô chateado com essa mudança, se eu tô resignado ou se eu tô até feliz. Não sei, ainda não parei para prestar muita atenção nessa mudança, mas enfim, para quem não sabe como será a próxima Liga dos Campeões, eu deixo aqui o vídeo do brilhante Vitor Sérgio Rodrigues explicando o novo formato e tudo mais, enfim, já se preparando para os novos ares que vem vindo no vento da nova Liga dos Campeões. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre essas mudanças lá pra frente, mas enfim, provavelmente não farei nada melhor do que o Vitor Sérgio, então já deixo aqui essa dica para vocês. Mas antes de pensar no amanhã, pensemos no hoje. Nem sempre é melhor fazer assim, mas nesse momento eu acho que sim. Vamos dar uma olhada primeiro, principalmente focando nos 4 ingleses, né? Esse canal fala sobre o futebol inglês, então vou palpitar principalmente como estão os grupos dos 4 ingleses envolvidos nessa Liga dos Campeões. Dos 4, 3 estão voltando para a Champions nesta edição. O Arsenal pela primeira vez desde 2017, na última vez que participou na minha primeira cobertura de Liga dos Campeões, ainda tinha Arsène Wenger como treinador, hein? E foi eliminado nas oitavas de final, nas últimas 7 participações na Liga dos Campeões. 3 delas para o Bayern de Munique, não ficou no grupo do Bayern, o Arsenal, nessa fase de grupos dessa Liga dos Campeões. Outro retorno ao Manchester United, uma temporada de ausência e caiu na fase de grupos em 2 das últimas 5 participações. O retorno mais distante é o do Newcastle, 20 anos de ausência da Liga dos Campeões e nunca passou da fase de grupos em 2 participações. Agora temos essa chance na terceira e daqui a pouco a gente analisa esse grupo do Newcastle. Estou trazendo um contexto histórico em relação à Liga dos Campeões, também do Manchester City, atual campeão. Tem 13 participações na Champions na história, todas seguidas. Tem 10 participações no mata-mata, todas seguidas, está muito próximo da 11ª, evidentemente. E nas últimas 6 edições de Champions, chegou pelo menos à fase de quartas de final. O Manchester City realmente, se não tem uma história pujante dentro da Champions, a está construindo. E claro, principalmente com o título da edição passada. Nessa edição temos a final em Wembley. Olha que maravilha, né? Não chega a ser uma Manchester, mas não estou reclamando de ter uma final de Champions em Londres, aqui na Inglaterra, aqui no meu território. E eu gostei dessa identidade visual, né? Um pouco Romero Brito, talvez, né? Um pouco demais, mas de qualquer forma achei bonitinha essa identidade visual do Caminho para Londres 2024. Pausa rápida aqui para te lembrar, se você está aqui e não é inscrito no canal, por favor, se fizer sentido para você, o faça, se inscreva. Estamos a menos de 3.000 inscritos para chegar à marca de 150 mil. Pô, seria algo maravilhoso. Não é tão rápido assim, né? No último mês acho que eu ganhei cerca de 5.000 inscritos, o que já está lindo, mas não é como se depois desse vídeo eu vá bater os 150. Mas se você puder dar a sua contribuição, se fizer sentido, lembro mais uma vez, eu te agradeço, tá? Vamos lá então. Vamos olhar para o sorteio, vamos olhar para esses grupos, vamos olhar para essa distribuição. Foco nos ingleses com ordem de dificuldade, da menor para a maior, começando, portanto, pelo Manchester City, que, olha, não dá para reclamar, hein? O Manchester City não pode reclamar de sorteios, porque tudo bem que na temporada passada teve Sevilha, teve Dortmund, mas enfim, o Manchester City fez o grupo ser fácil, mas geralmente se dá bem. E dessa vez não se dava tão bem há muito tempo, cara, porque realmente, com todo o respeito ao Leipzig, ao Estrela Vermelha, ao Young Boys da Suíça, é uma questão de entender qual vai ser a ordem dos jogos para saber se o City vai suar o suficiente para buscar os 18 pontos, né? Porque pode chegar um momento ali com 15, com 12, que vai falar, olha, melhor dar uma segurada aqui, poupar o Haaland ali, e enfim. Mas, cara, por mais que eu tenha certeza do inferno que a torcida do Estrela Vermelha vai criar em Belgrado
especialmente para esse jogo contra o Manchester City. Por mais que jogar contra o Leipzig na Alemanha seja sempre algo minimamente complicado, na temporada passada o City empatou lá, inclusive, num jogo modorrento, não tem como vislumbrar qualquer chance do Manchester City derrapar, se complicar nesse grupo. É a primeira colocação garantida, é saber quantos gols o Haaland vai fazer nessa fase de grupos, para ver se ele consegue bater o recorde do Cristiano Ronaldo de 11 gols, olha que coisa absurda que o Cristiano fez. Para isso o Haaland tem que implorar para não ser poupado pelo Pep Guardiola e, claro, tentar se manter saudável como tem se mantido já há um bom tempo. Mas, enfim, não tem nem muito o que me debruçar aqui nesse grupo. Acho que a segunda colocação fica naturalmente com o Leipzig e o Estrela Vermelha indo para a Europa League na terceira colocação, indo para a repescagem, para a Europa League, enfim. Vamos ver, mas é muito tranquila a vida do Manchester City. O Kevin De Bruyne pode descansar tranquilo, se recuperar dessa lesão, dessa cirurgia, pelo menos no que tange a Liga dos Campeões, outra coisa é a Premier League. Mas, inclusive na Liga Inglesa, o City começa muito bem, obrigado. Passando para o Arsenal, que para mim não tem uma missão fácil, mas também não é uma missão difícil, né? O grupo do Arsenal tem Sevilha, PSV e Lens. Cara, eu consigo ver o Arsenal fazendo 9 pontos em Londres, sem muita dificuldade, portanto vencendo esses 3 adversários, e outros 3 contra o Lens na França. Aí a gente já tem 12, o que historicamente garante uma vaga na próxima fase, mesmo que não na primeira colocação. São visitas potencialmente complicadas, e aí lembrando que a ordem dos jogos altera o produto por aqui, então a gente tem que entender como é que vai ser, mas é possível imaginar visitas difíceis ao Sevilha, ao PSV, mas de qualquer forma dá para ver o Arsenal ganhando esses jogos, inclusive, né? Então acho que passa na primeira colocação sem muito sofrimento. Mesmo perdendo um jogo aqui, talvez, empatando o outro acolá, acho que consegue administrar essa primeira colocação. E para a segunda eu coloco o favoritismo no PSV, tá? À frente do próprio Sevilha, que, claro, não vai reclamar caindo na terceira colocação para a Europa League. A última chance que ele tem de fazer esse caminho para ganhar a Europa League via Champions, né? Já que o formato muda na temporada que vem. O PSV que não joga o mata-mata desde 2016, quando caiu para o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Seria bonito ver o PSV voltando, portanto, para a fase final da Liga dos Campeões. Torço para cobrir esse jogo lá em Eindhoven contra o Arsenal, mas enfim, acho que tá claro aqui que não me parece que esse retorno do Arsenal à Liga dos Campeões, depois de tanto tempo, seja com problemas. Quem tem problema é o Manchester United, hein? Passando aqui para esse grupo com Bayern de Munique, Galatasaray e Copenhague. Cara, se o Manchester United jogar a bola que jogou na maior parte desse ano de 2023, portanto na maior parte da segunda metade da temporada passada, não vejo problema, tá? Em conseguir essa segunda vaga. Para mim o Bayern é franco favorito, tranquilo para buscar a primeira vaga desse grupo, porque não consigo imaginar um Bayern não encaixando com o Harry Kane. Não consigo imaginar esse Bayern não encaixando. Inclusive em território europeu, inclusive nesse grupo que também é chato para o Bayern. Ainda mais se contratar o João Palhinha, que eu acho que é uma peça que encaixa-se muito bem ali com o Kimmich no meio campo, enfim. Acho que o Bayern navega tranquilo. E aí, cara, fica entre United e Galatasaray, se estapeando por essa segunda vaga. Por que eu coloco o Galatasaray, né? Veio dos playoffs da Champions, o Icardi está voando, somando gols e assistências, ele tem mais participações em gols do que jogos com a camisa do Galatasaray. Contratou, além do Icardi, o Zaha, do Crystal Palace, o Ziyech, o Angelinho, o TT, brasileiro que estava no Leicester, há pouco tempo estava no futebol francês, veio do Grêmio para o Shakhtar, enfim. É um grupo interessante esse time do Galatasaray, viu? Jogando lá na Turquia. Então, assim, com a bola que o United apresentou nesse comecinho de temporada, que é uma amostra pequena, é verdade, mas já acende alguns alertas, é preciso ficar de olho sim. Não estou tentando ser excessivamente crítico aqui ao Manchester United, porque o sorteio realmente não ajudou.
Se fosse o United no grupo do Arsenal, eu não me preocuparia tanto. Mas nesse grupo vai precisar jogar mais bola do que vem jogando. E sem contar que deve jogar a fase de grupos inteira com o lateral esquerdo novo, né? Ou improvisado, porque o Shaw, a princípio, não volta. Só volta em dezembro. Pelo menos são as últimas notícias, né? E aí deve jogar com o Reguilon, que está próximo de fechar o empréstimo com o Tottenham, ou improvisando o Dalot ali. Então, assim, o United é meio capenga se não der certo a chegada do Reguilon, ou de quem vier. Então, vamos lá. 6 pontos contra o Copenhague é obrigação nesse grupo, né? Vencer aqui, vencer lá. 6 pontos. 3 pontos contra o Bayern já dá um alívio, né? Conseguindo vencer o Bayern de Munique em Old Trafford, lembrando que a ordem dos jogos afeta tudo, mas enfim, eu acho que aí dá para respirar um pouco mais aliviado, porque aí você não precisa fazer 4 ou 6 pontos contra o Galatasaray, né? Porque se você precisar de uma vitória lá na Turquia, sei não, hein? Acho que 3 pontos em Old Trafford contra o Galatasaray dá pra gente colocar no bolso. Não que seja fácil, mas é esperado que o Manchester United consiga se impor dentro de casa. Então, dá pra passar com 10, né? Projetando aqui o grupo, dá pra passar com 10. Então esses 3 pontos contra o Bayern e Old Trafford seriam importantes. Mas enfim, meu palpite, portanto, Bayern na primeira colocação e Manchester United na segunda. Acho que sofre, mas passa. Veremos. Até porque tem que ver quem contrata nesse fim de janela, se vai resolver a novela Amrabat ou não. Enfim, teremos vídeo, inclusive, no canal após o fechamento da janela. O vídeo saiu nessa sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã, tá? Passando, enfim, para o grupo da morte, para o Newcastle, que, cara, tudo bem, estava no pote 4, a gente esperava problema, mas não precisava ser tão embaçado assim, né, cara? Nossa Senhora. PSG, Borussia Dortmund e Milan. 6 jogos complicadíssimos. Complicadíssimos, não tem para onde fugir. Mas também lembremos, jogos complicados inclusive para eles, tá? Ninguém queria ter o Newcastle como representante do pote 4 no próprio grupo. Então não é boa notícia nem para o PSG, nem para o Milan, nem para o Dortmund. E digo mais, não acho uma viagem completa, lisérgica, projetar um Newcastle brigando pela primeira vaga desse grupo, inclusive, tá? E passando em primeiro. Não acho viagem. Acho provável? Não. Mas acho inconcebível? De maneira alguma. Até porque eu tenho minhas dúvidas em quem é a primeira força desse grupo. Eu acho que ela não existe. Eu acho que eu vejo o Dortmund um pouco abaixo dos outros 3. Pela janela, por esse começo de temporada, pelos já vejo a torcida insatisfeita com o Terzic, claro que, né, na esteira do vice da Bundesliga da temporada passada, mas empatou agora com o Bochum, né? Enfim, é um Dortmund sem o Bellingham, que tem que ver se o Sabitzer encaixa. E aí tem um Milan que, beleza, perdeu o Tonali para o próprio Newcastle, mas se reforçou muito bem, investindo essa grana, repassando essa grana em outros setores da equipe, né? O Milan traz o Pulisic, traz o Chukwueze do Villarreal, traz o Loftus-Cheek, o Okafor, que vinha muito bem no RB Salzburg. Então, assim, é um Milan para a gente ficar de olho. Deve trazer o Taremi também. É um Milan para a gente ficar de olho, que acho que se coloca em condições de brigar ali junto com o PSG e com o Newcastle pela primeira força desse grupo. O PSG, por mais que a permanência do Mbappé seja um negócio absolutamente amedrontador para qualquer adversário, o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, é um jogadoraço, por mais que isso exista, e por mais que eu goste da chegada do Luis Henrique, que é um excelente treinador e que pode fazer desse PSG, enfim, um time, enfim, um coletivo, eu não acho tão simples assim colocar o PSG como primeira força. Olha esse time do Newcastle, cara. Olha esse elenco do Newcastle. É bom. É bom. Olha esse meio campo com Bruno Guimarães, com o Joelinton, com o Tonali, o Isaac na frente, o Gordon ou o Barnes, né? O Almiron, o Trippier com o Livramento.
o Hall chegando para brigar pela esquerda ali com o Dunk, essa zaga boa, o goleiro bom. Então, assim, você pode ter certeza que os 3 jogos no St. James's Park vão ser um inferno para os adversários. Você pode anotar. Pode anotar, pode salvar esse vídeo e esperar para ver o clima que a torcida do Newcastle vai criar. Se o time vai corresponder, eu ainda não sei, mas eu espero que sim. Observando o que o Newcastle fez e o que o Newcastle faz, eu espero que sim. Agora, a minha grande interrogação é: o que o Newcastle vai conseguir entregar sendo exigido, especialmente nessa Liga dos Campeões, com os 3 adversários, grandes exibições em grandes jogos? Porque é isso que está faltando para o Newcastle no universo inglês, né? Deu essa fraquejada agora contra o Liverpool, deu esse soluço contra o Manchester City, ok, fora de casa, tudo bem. Mas enfim, a atuação, que eu acho que é pior do que a derrota, né? É uma atuação meio blé, né? Meio água de salsicha. Para o Newcastle, para o que é o Newcastle, precisa crescer, precisa entregar grandes exibições em grandes jogos. E essa Liga dos Campeões só ofereceu ao Newcastle grandes jogos. Então, vai precisar dar um salto, né? Um teste para uma equipe absolutamente inexperiente, com exceção do Tonali, a esse ambiente de Liga dos Campeões. Porém, o meu palpite é uma classificação tanto do Newcastle quanto do Milan. Será, rapaz? Não estou certo disso. Será que o PSG fica pelo caminho mesmo? Enfim, deixo esse meu palpite, não vou ficar repensando aqui ao vivo. Cara, um detalhe rápido aqui, antes de passar para as premiações. Eu queria só dar um alô aqui no Union Berlim. Eu estava torcendo para que o inglês fosse sorteado para o grupo do Union Berlim, só que a gente não teve isso, né? O Union Berlim está no grupo do Napoli, do Real Madrid e do Braga. Vai ser difícil buscar a vaga, mas quem sabe uma terceira colocação para cair aí para uma Europa League. O Union Berlim, que foi eliminado nas oitavas de final da última Europa League, passando na repescagem para as oitavas de final pelo Ajax. E teve o Braga no próprio grupo, né, da Europa League. Agora eles estão lado a lado mais uma vez, só que na Liga dos Campeões. O Union Berlim, que é estreante na Champions, não jogará em casa por uma opção do clube. Vai jogar no Estádio Olímpico de Berlim. Numa carta aberta aos torcedores, o presidente explicou que a principal razão foi para dar oportunidade a mais torcedores de presenciarem essa estreia do Union Berlim dentro da Liga dos Campeões. A comparação do próprio estádio, que tem 22 mil lugares, vai passar para o Obras no ano que vem, acho, para uma expansão para 37.500, mas agora tem 22. O Olímpico tem 74 mil lugares e o Union Berlim tem 56 mil membros, sócios, né? Então, faz sentido esse argumento do presidente, tem que ver se vai sentir, por mais que seja na mesma cidade, essa mudança de estádio, né? O quarto colocado na última Bundesliga, que foi a melhor defesa da competição ao lado do Bayern, com apenas 38 gols sofridos. E começa voando nessa temporada com 12 gols em 3 jogos, 3 goleadas, 3 vitórias. E que trouxe o Bonucci, hein? Interessante ver esse Bonucci nesse Union Berlim, trazendo uma experiência para os inexperientes. Passando rapidamente pelas premiações, não me importo tanto assim, mas enfim, tínhamos Haaland, Messi ou De Bruyne para o melhor jogador da temporada passada, lembrando da ausência do Vinícius, que eu acho absolutamente lamentável, a UEFA fazendo mais uma das suas, né? Deu a lógica. A gente pode fazer um argumento aqui pelo Messi, por causa da Copa e pelos números da temporada, né? São 21 gols e 20 assistências com a camisa do PSG, mas enfim, na Champions não chegou tão longe e, enfim, é isso que importa para a temporada do PSG aos olhos do mundo. Eu digo que deu a lógica principalmente porque desde a criação desse prêmio em 2011, um representante do campeão da Champions levou em 11, agora 12, das 13 edições. Só em uma que não levou, que foi o Iniesta, quando o Chelsea foi campeão lá atrás, em 2012. Então, assim, deu a lógica, muito merecido para o Haaland, que
não foi apenas artilheiro, como campeão e como dono da tríplice coroa na temporada passada. Lembrando que é um prêmio não só para a Champions League, é um prêmio analisando a temporada inteira por clube e seleção. Por isso que o Messi estava nesse balaio e o Haaland ganha justamente, na minha opinião. É isso, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo, que será analisando esse corre-corre final da janela de transferências. Tchau, tchau. E se inscreva, por favor.